Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos aqui ao nosso canal para mais um vídeo. Quero dizer que todos os meses, por volta do dia 30, às 22 horas, nós sortearemos aqui no canal, aos inscritos lá no Apoie-se, prêmios espetaculares. Nesse mês vamos sortear esse belíssimo livro sobre o aborto, tema que está em voga agora. Você, como um cristão, como um líder, precisa estudar a temática. Vamos sortear 2 Bíblias esse mês. A Bíblia do Obreiro, que é excelente no auxílio ao ministério, e também a nossa querida Bíblia Apologética com Apócrifos, da qual eu sou coautor, e você vai receber aí autografada. E um kit de livros apologéticos do CACP. Então, se você não é parte da nossa família, ainda não colabora com qualquer quantia mensal ao nosso ministério, vai lá no Apoie-se, faça a sua inscrição e participe lá do nosso ministério. Também, se você ainda não se inscreveu aqui no canal, se não participa aqui da nossa comunidade, se inscreva, que tem vídeo todos os dias, pelo menos um. E também, se não baixou ainda o app do CACP, baixe e nos ajude a fazer pela verdade o que as seitas fazem pela mentira. Gente, nesta oportunidade, o internauta me fez uma pergunta bastante cabulosa, que já tem um vídeo aqui antigo do pastor Nathanael Rinaldi comentando sobre isso, mas brevemente. Tem alguns artigos também no site do cacp.app.br, então se você quer mais informações, tem tudo lá no site. Mas o internauta, ele diz assim: pastor, eu queria saber sobre tatuagens, o que a Bíblia fala, e o que eu faço, porque eu já fiz uma. Então, o internauta cristão acabou se envolvendo aí com essa prática, fez uma tatuagem, quer saber a nossa opinião. Então, agora eu vou expressar aqui de cara a minha opinião. Eu entendo que você, como um cristão, como disse o apóstolo Paulo, você pode todas as coisas, mas nem todas as coisas te convêm. E diante do quadro social brasileiro, eu entendo que a tatuagem para o cristão não é algo interessante. A ideia é chamar atenção para si a tatuagem, porque ela tem objetivo semântico, né? Não é semântico que fala, eu vou ver se eu lembro a palavra, tem a ver com imagem, transmitir informação através da imagem. Então isso existe até uma ciência para isso. Então quando você faz isso, você quer atrair atenção para si. Por isso que as empresas, as mídias, elas investem tanto em semiótica, essa é a palavra, semiótica. Por quê? Porque quer chamar atenção para si. É óbvio, a Coca-Cola quer chamar atenção para si. A Pepsi quer chamar atenção para si. São empresas multinacionais que precisam da imagem para chamar atenção para si. A tatuagem tem algo assim parecido. Quem faz uma tatuagem quer chamar atenção para algum destaque do seu corpo. E aí nós temos um problema, porque a Bíblia diz que convém que eu diminua e que ele cresça. Convém que o rosto de Cristo brilhe sobre mim. Então nós já somos tatuados espiritualmente, com o rosto de Cristo, com o nome de Cristo, com a graça de Cristo. Logo, eu não tenho que chamar atenção para mim. Nunca, não é só na tatuagem, mas na vestimenta, no comportamento. A ideia não é chamar atenção para mim, mas a ideia é glorificar e exaltar o nome de Jesus Cristo. Então a tatuagem de cara, ela já compromete nesse viés que eu estou te colocando aqui. Outra problemática, e aqui eu falo porque eu tenho alguns amigos que são oficiais da Polícia Militar, a polícia vai de cara, ela tem 10 pessoas, lá tem 2 tatuadas, ela vai de cara nos tatuados primeiros. Por quê? Porque de cada 10 não tatuados, 2 estão cometendo algum crime. E de cada 10 tatuados, 7 estão cometendo crimes. A polícia, ela trabalha com estatística, ela não tem partidarismo, ser a favor ou contra uma tatuagem, ou um costume, ou uma cor de pele. Ela vai na estatística. O policial trabalha friamente com a estatística.
Logo, a tatuagem, no contexto social em que vivemos, não é uma prática ortodoxa, ela é enviesada contra a nossa prática de piedade, bondade, retidão e justiça, porque ela está envolvida mais com a injustiça do que com a justiça. Não estou dizendo que todo mundo que tem tatuagem é de quadrilha, é de facção, não é isso que eu estou dizendo. Mas, na cabeça das autoridades, é um pouco isso. Então, aconselho quem está aqui nos assistindo, porque está querendo saber sobre o assunto, a não se envolver com tatuagem. Bom, qual o texto bíblico que é usado sobre essa questão para falar de tatuagem? Está em Levítico 19, 28, que diz assim: não façam cortes no corpo por causa dos mortos, nem tatuagens em vocês mesmos. Eu sou o Senhor. Claro que aqui nós temos dois argumentos sobre esse texto que os a favores da tatuagem usam, eles estão certos. Primeiro que é da lei, o texto é da lei. A lei foi abolida em Cristo Jesus. Nós vemos na lei da graça, então tecnicamente esse texto não é literal conosco. Segundo argumento é que esse texto está falando de culto aos mortos. Então a tatuagem não era simplesmente para ter uma aparência legal, mas sim por causa dos mortos. Então eles faziam as tatuagens. Agora, aqui nós aprendemos um princípio que está lá em Coríntios. Paulo deixa claro que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E aí o texto aqui de Levítico está mostrando isso, que você não deve usar o teu corpo para cultuar os mortos, mas sim para cultuar o Deus vivo. Isso é importante. E aí, o seu corpo sendo o templo do Espírito Santo, você deve zelar da procedência, do que você usa, não só tatuagens, mas roupas, comidas. Isso aqui não é apenas um corpo, isso aqui é templo do Espírito Santo. Logo, todo zelo, todo cuidado, e isso aí você pode aplicar ao texto bíblico, tá certo? Então, apesar do texto orientar assim a você não marcar o seu corpo, eu não posso dizer que isso aqui é uma dogmática. De novo, eu estou tratando aqui de tatuagem, mas na esfera orientativa. Eu não estou dogmatizando isso, eu não estou falando que se você fizer uma tatuagem, você vai para o inferno, se você fizer uma tatuagem, você compromete a sua salvação, de forma nenhuma, porque senão a salvação não seria pela graça. Eu estou te orientando aqui como pastor, como uma pessoa que tem influência sobre algumas outras, a você evitar esse tipo de coisa. Mesmo porque, depois, se houver o arrependimento, e eu já vi irmãos tatuarem o nome da namorada e depois o namoro não dá certo, aí não consegue apagar, porque tatuagem é uma coisa problemática. Só quem tem muito dinheiro e está disposto a sofrer muita dor é para pagar aquela tatuagem. Não é simples. Então, de novo, não entre, ao meu ver, por esse caminho, tá? Outra coisa importante deixar claro, porque é isso que o internauta perguntou, ela fez uma tatuagem, e agora? Bom, você não tem que se martirizar. É uma questão que tem a ver mais com dar um exemplo, com fazer uma prática para não comprometer a imagem de Cristo sobre nós do que pecado. É o que Paulo fala, olha, se comer carne, que não é pecado, escandaliza meu irmão, eu vou comer legumes, porque o fraco come legumes. Então, por causa da consciência dos outros, muitas vezes nós como cristãos que amamos essas pessoas, precisamos nos conter em até alguns direitos nossos, para não escandalizar o próximo. Então, meu conselho a você, novamente, é que você evite isso. Se já fez, ok, não faça mais. Tá aí, já tem uma tatuagem, ok, beleza, tudo certo. Tá? Aqui em São José, aqui na minha cidade, aconteceu um fato interessante, que um pastor, para atrair os jovens para a igreja, ele montou um estúdio de tatuagem, é sério, um estúdio de tatuagem dentro da igreja. Aí a molecada do bairro, de graça, vieram ali fazer tatuagem. O tatuador profissional sabe que se a pessoa é menor, precisa de estar com os pais ou da autorização dos pais por escrito. E aí, gente, deu polícia, deu processo, deu um pepino gigantesco.
Você manda teu filho para a igreja para ele parar de ser maloqueiro, né? O moleque tá fazendo arte, é maloqueiro na rua. Ele vai para a igreja, aí lá tem uma bola, aí lá tem uma atividade social, aí lá tem um cultinho, aí de repente tem um estúdio de tatuagem, o teu filho chega em casa, foi na igreja, você deixou na igreja. O moleque chega todo tatuado, Jesus é mais. O pai e a mãe viu aquilo, mas deu pepino na certa. Então, nós precisamos aqui, diante dessa temática, de bom senso. De bom senso. Eu reitero, não incentivo. Não acho que é certo promover isso. Não acho que o cristão deve entrar por esse caminho. Se você já fez, ok, tá? Resigne-se a isso e toque a sua vida. E de novo, para concluir aqui o vídeo, chame a atenção para Cristo. Que a sua vida tenha tatuado grandemente no seu coração, Jesus é o meu Senhor. Que a luz de Cristo brilhe sobre você. Que você não precise de nada para chamar atenção. Outra coisa, você é de Deus, você é servo do Senhor, você não tem carência de se sentir menos e precisar de algo para se colocar como mais. Nós não temos isso. Nós não temos esse complexo de inferioridade nem de superioridade, porque quem está em nós é muito superior a tudo isso, é muito maior que tudo isso. Então, siga seu caminho, viva uma vida piedosa. Esse texto que eu acabei de ler aqui serve para muitas coisas, e aí você vai entender que nosso objetivo como pessoas que temem a Deus nesse mundo é glorificar Jesus e não chamar atenção para si. Tá bom, gente? Então, eu espero que eu tenha esclarecido. Nós não precisamos fazer um cavalo de batalha sobre esse assunto, apenas viver uma vida piedosa e agradar ao Senhor. Se você gostou do vídeo, compartilhe, divulgue e nos ajude a fazer pela verdade o que as seitas fazem pela mentira. Muito obrigado pela sua audiência e, se Deus assim preparar, até o próximo vídeo.